Olá pessoal, aqui Newton da CPA. Estamos na sequência dos vídeos a respeito da reforma da Previdência. Registrando novamente que os nossos comentários tomam por base a proposta de emenda constitucional número 6, meia dúzia, que está rolando lá na Câmara dos Deputados. Diga-se de passagem, é o assunto do momento, né? Essa reforma da Previdência realmente. Ontem, por exemplo, como nós havíamos adiantado, houve a leitura do relator da comissão especial, que é o deputado Samuel Moreira, né? E ele fez um relatório a respeito das reuniões da comissão especial e apresentou. Eu queria só lembrar que esse relatório ainda não foi votado. Aliás, diga-se de passagem, agora são 15 horas e 10 minutos desse dia 3 de julho e lá na Câmara dos Deputados está existindo uma tentativa de se votar esse relatório, né? Eu falo tentativa porque existem pressões de tudo quanto é lado, né? E aí a questão dos militares, a questão dos professores, pressão de tudo quanto é lado, e fala-se, inclusive, que o Samuel Moreira vai fazer mais um relatório complementar, né, para, sei lá, aceitar algumas sugestões. E então, o relatório não foi votado. Se ele for votado hoje ou amanhã, ou esses dias, aí isso vai para o plenário da Câmara, lembrando que lá são 513 deputados, serão no mínimo 2 votações, e para ser aprovado são 308 votos favoráveis, senão não vai ser votado. Então, basicamente essa é a situação atual. Muito bem, então vamos fazer o seguinte: enquanto nós não temos eventualmente um novo relatório, ou um novo relatório complementar, nós vamos fazer um resumo do que aconteceu no relatório complementar que ele apresentou ontem lá na Câmara, numa reunião que começou às 10 horas da manhã e terminou às quase 10 horas da noite. Foi realmente muito debate, muita discussão, e o Samuel simplesmente apresentou o relatório. A votação ficou para hoje. Muito bem, então vamos comentar alguns pontos aí principais do voto complementar que ele apresentou ontem. Quem vai me ajudar no trabalho aqui é a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA e o primeiro ponto é a previdência sobre exportações agrícolas. Mesmo com a intensa pressão contrária da bancada ruralista, essa incidência já está prevista na proposta original e na primeira versão do relator. A cobrança das contribuições previdenciárias sobre as exportações agrícolas foi mantida nessa versão final. Muito bem, para sustentar a questão da Previdência, o relator criou aí, colocou, né, na coisa uma contribuição sobre as exportações. Logicamente, a bancada ruralista está fazendo todo o possível para evitar essa tributação, né, que seria uma tributação nova, até então inexistente. Mas, por enquanto, não. Estava no original, estava no primeiro relatório do Samuel e agora também no relatório complementar ele manteve essa previdência sobre exportações agrícolas. Bom, como o relatório ainda não terminou a sua vida útil, né, possivelmente teremos uma outra versão, pode ser que aconteça alguma coisa. Mas, de qualquer forma, essa contribuição previdenciária sobre as exportações agrícolas, elas continuam, né? Por enquanto, elas continuam, e vejamos se ela vai se esparramar aí para a PEC. Muito bem. Depois nós temos uma outra área muito complicada, que é o que, Júlia? É a área de segurança. Bom, o pleito dos policiais, no sentido de serem equiparados às Forças Armadas em diversos pontos, não foram atendidos pelo relator, pois foram atendidos em apenas uma demanda: a pensão integral por morte será paga em todos os casos relacionados com o trabalho. Muito bem, aí merece um relembrete aí para não entender. Os militares, eles não estão, a previdência dele não está previsto na Constituição. Exatamente por isso não tem nenhuma medida de mudança da previdência dos militares nessa PEC. Por quê? Porque a PEC é proposta de emenda
da Constituição. A previdência dos militares está na lei ordinária. A gente já comentou isso aí, tem uma lei que está rodando lá para alterar o problema da previdência dos militares. O que acaba acontecendo? Né? Os militares, como nós sabemos, Exército, Marinha, Aeronáutica, etc. Só que tem outras categorias, né, da área de segurança pública que também interpretam que eles deveriam ter os mesmos direitos que cabem aos militares, que são direitos um pouco melhores, mais ampliados. Então, é claro, toda a área de segurança está fazendo ter um trabalho de lobby aí para tentar incluir para eles aquelas vantagens que está na lei dos militares, que está numa lei ordinária. Tá? É um assunto bastante complicado. Para nós termos uma ideia da complexidade dessa matéria, o pessoal da área, os líderes, os presidentes de associações, etc., acabaram pressionando ontem o presidente da República. O presidente da República, nós sabemos, é um capitão do Exército, na reserva é um capitão do Exército. Aí eles pressionaram o Jair Bolsonaro. O que o Jair Bolsonaro fez? Ligou ontem à tarde para o relator da comissão especial, que é o Samuel Monteiro, para verificar se ele podia fazer alguma alteração no seu relatório para espalhar um pouco mais o direito dos militares para os outros policiais, bombeiros e assim por diante, né? Eu estava vendo um deputado que ele estava falando, inclusive, o problema dos guardas municipais, né? Aqui em Sorocaba, por exemplo, nós temos guardas municipais que cuidam do patrimônio do município, né? Das praças, das ruas, dos monumentos. Quer dizer, na realidade, ele não tem função policial, né? Então, a interpretação seria que eles não estão na categoria de policiais porque são guardas de bens e não de pessoas, etc. Mas o próprio presidente da República acabou ligando para o Samuel Monteiro, o Samuel Moreira, imaginando se ele não poderia alterar o relatório para incluir mais militares ou policiais nisso aí. Bom, uma intervenção dessa natureza parou tudo, né? O relatório até que ia indo bem, tal, de repente parou tudo. Eu estou acompanhando aqui a sessão lá na Câmara, lá na comissão especial, e está tudo travado. Lá estão lá conversando para se para ou não para. Tal. O perigo, claro, como nós sabemos, é que esse relatório fique para a semana que vem e aí a reforma da Previdência vai demorando um pouco mais, né? Então, o problema da área de segurança é muito complicado. Vejamos como isso vai acontecer. Mas nós temos outras áreas que não são menos complicadas, não é, Júlia? Isso aí. O próximo ponto são as professoras. As professoras do sistema público de ensino poderão se aposentar aos 57 anos, com paridade e integralidade. Muito bem, essa questão do professorado, olha, assim como os militares, os professores é uma classe com muita gente, né? Tem muitos professores no Brasil. Não tanto quanto nós deveríamos ter, mas tem bastante. Assim como militares, nós temos bastante. Então, é uma área muito... Não, os professores querem isso, depois querem aquilo. Fica pedindo que na Previdência haja vantagens ou não. Então, as associações dos professores, etc., né? E olha que nós temos professores do ensino superior, do ensino médio, professores das escolas, então é muita gente, né? Os professores andaram pedindo muita coisa para o relator, aí, para o Samuel Moreira, mas ele falou, olha, isso está lá na PEC e eu não posso alterar, tal. Apenas um ponto, como coloquei aí, é que realmente o relator concordou que a aposentadoria aos 57 anos, reduzindo um pouco, né? E com paridade, isto é, recebe o mesmo ajuste da ativa e integralidade, aposenta pelo mesmo salário, pelo último salário, né? Então, um ponto foi aceito pelo deputado Samuel Moreira, pelo relator. Todos os demais não, mas a pressão continua, né? E todo mundo está lá na comissão tentando ampliar esses direitos, né? Mas, de qualquer forma, é realmente um outro, assim como os militares, a área de segurança, o pessoal de professores é bastante complicado.
Muito bem, mas teve um outro tema que polarizou a discussão e que realmente é um problema que não sei como vai resolver. O que é, Júlia? Próximo ponto são os estados e municípios. Apesar de todos os esforços, fracassou um acordo para que os estados e municípios fossem incluídos no texto a ser votado na comissão especial. As lideranças tentarão incluí-los nas discussões do plenário. Bom, a gente já falou muito sobre isso, né? O texto original da PEC, ele incluía os estados e os municípios. Estava lá, tranquilo. O relator, Samuel Monteiro Moreira, quando fez seu relator, ele excluiu os estados e municípios por pressão que veio do Brasil todo, né? Agora, o pessoal não quer deixar estados e municípios por fora. Sabem que tem grande parte dos estados e municípios estão falidos e se não resolver esse problema da Previdência, daqui a pouco o estado e o município está pedindo dinheiro, como sempre fizeram, para a União, né? E vai sobrar para a União. Então, esse problema do retorno do estado e do município, o pessoal talvez não vá conseguir aqui no relatório, Samuel, mas depois vai tentar fazer isso no plenário, quando começar logo depois da aprovação. Muito bem, depois nós temos uma outra questão complicadíssima. O aumento das alíquotas da CSLL nos bancos. O relator manteve a proposta do aumento da alíquota da CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, de 15% para 20%, somente excluindo da cobrança a Bolsa de Valores de São Paulo e reduzindo de 20% para 17% a cobrança das cooperativas de crédito. Muito bem, como se precisa alguma coisa para tirar o rombo, logicamente procurou-se uma outra maneira e achou-se uma solução. Pelo menos assim, bom, os bancos estão ganhando muito dinheiro, a contribuição dos bancos social no ano passado era de 20%. Este ano reduziu para 15%. A lei já previa uma redução para 15%. Ora, o que o relator colocou? Vamos fazer o seguinte, vamos restabelecer os 20%. Né? Aí dá 5% a mais, dá tantos milhões e assim por diante. Houve um probleminha com as bolsas de valores e cooperativas de crédito que o relator tentou resolver aí. Mas, enfim, é um assunto também bastante pressionado, mas está lá no seu relatório confirmando essas duas posições. Bom, e finalmente, de tudo que eu vi até agora, claro, tem muita coisa a mais, vejamos como é que vai sair, mas tem um outro problema que é muito sério, que é o último item que nós vamos conversar hoje. Isso aí, o último item trata do PIS/PASEP. Bom, recuperado o texto original da PEC número 6, para prever a transferência de 28% de sua arrecadação ao BNDES, desde que os programas de desenvolvimento financiados por tais verbas sejam devidamente divulgados ao público. Bom, a história aqui é o seguinte, a arrecadação do PIS e PASEP, uma parte dela, era destinada ao BNDES. O BNDES, como nós sabemos, é um banco de fomento. Ele pega o dinheiro e fomenta uma atividade industrial, comercial, agrícola e assim por diante. Isso aplica em investimento. A ideia qual seria? Seria pegar esse dinheiro que vai para o BNDES e deixar ele para cobrir o rombo da Previdência. Ora, isso houve uma crítica no Brasil todo, das indústrias, dos empresários, dos economistas, ninguém gostou dessa situação. Bom, houve houve tanta pressão, né, que o relator agora falou, tá bom, esse dinheiro vai continuar indo para o BNDES, né, ele não mais fica na Previdência, vai para o BNDES. Bom, então, esta é a situação atual, né, não sei se vai mudar novamente, mas é uma área bastante complicada, porque envolve muito dinheiro, e vejamos como isso vai acontecer no final. Lembrando novamente, quando esse relatório for aprovado, seja agora com o novo etc., ele vai para o plenário. No plenário ele vai ser aprovado na Câmara dos Deputados. Da Câmara ainda volta o Senado Federal, que vai acontecer a mesma coisa de novo, né? Então, nós estamos ainda no meio da caminhada, nem diria se estamos no meio, mas estamos na caminhada por enquanto. Não é mesmo, Julia? Isso aí, a gente vai acompanhar tudo, né? Exatamente. Bom, pessoal, antes de acabar esse vídeo, eu gostaria de lembrar vocês do site da CPA, que é netcpa.com.br. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, @netcpa. E também não esquece de se inscrever no nosso canal
e ativar as notificações. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Ok, pessoal, espero vocês novamente para a gente continuar vendo o que anda acontecendo então com esse tal PEC número 612 lá na Câmara dos Deputados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.